galera de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para te ajudar a adquirir aquele conteúdo matemático que você tem grande dificuldade. Pessoal, hoje o nosso assunto será como resolver uma equação do segundo grau. Assunto, né, que o pessoal do nono ano fica sempre temoroso, é onde você tem que decorar algumas formulazinhas para fazer a conta, enfim, né? Vamos começar primeiro com a ideia do que é uma equação, né? Lembrando que essas questões que a gente vai resolver, todas elas foram questões com maior índice de erro por vocês, alunos da Prefeitura do Rio de Janeiro, nas nossas avaliações externas e internas. Então a Prefeitura fez aquele balanço geral, verificou quais foram os maiores erros de vocês, e nós estamos aqui com a proposta de fazer a gravação dessas questões que vocês mais erraram para que não aconteça mais erros. Inclusive, né, na Prova Brasil, vocês já estão sabendo aí que está pertinho, beleza? Com relação à equação do segundo grau, vamos começar, né, do início. O que seria uma equação? Tá? Então, a equação, pessoal, é toda a continha que você tem uma igualdade. Ou seja, quando você fala que tal conta deu igual a alguma coisa, esse igual é o tal do equal, de equação. Então, equação é alguma continha com uma igualdade, ou seja, igual a algum número, né? Para ser uma equação do segundo grau, o que a gente precisa ter, né? Nós precisamos primeiro ter uma letra para representar um valor desconhecido. Então toda equação de segundo grau nada mais é que uma charada. Uma charada onde você tem valores desconhecidos, claro, se é charada, né? E esse resultado tem que ser igual a zero. Beleza? E aí nós teremos sempre, quando tivermos um formato desse, uma equação de segundo grau. Valores desconhecidos elevados ao quadrado, pelo menos um deles, tá? Então o grau máximo é o 2. Para ser do segundo grau, o grau máximo tem que ser o 2. Não pode ter, por exemplo, um x ao cubo aqui, que aí seria uma equação do terceiro grau. Assim como se só tivesse um x sozinho, né, não existisse isso aqui, nós teríamos uma equação do primeiro grau. Beleza? Hoje, então, nós trabalharemos com a equação do segundo grau. Então, temos uma continha, valores desconhecidos igual a zero sempre, pessoal. Se não for igual a zero, você pega o valor que está aqui, joga para a esquerda e faz isso aqui ser zero. Aí sim você tem o formato de uma equação do segundo grau. Beleza? Toda equação do segundo grau, pessoal, tem elementos principais que nós temos que saber. Então, por exemplo, essa equaçãozinha, ela tem um elemento que acompanha esse x ao quadrado, esse valor desconhecido que está elevado ao quadrado, e nós chamamos esse valor de a. Então, o a não é o primeiro que aparece na conta. O a vai ser sempre o cara que acompanha o x ao quadrado. Então, se esse x ao quadrado estivesse aqui no final, por exemplo, você olharia para cá para achar esse azinho aí que a gente está nomeando, tá? Então, esse azinho, quando não tem nada, né, a gente sabe que é uma vez o x ao quadrado. Uma vez o x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, por isso que ele não bota número nenhum na frente, beleza? O númerozinho que acompanha a nossa letra sozinha, então ó, tem uma letra ao quadrado e tem uma letra ali elevada a 1, né? Quando não tem nada aqui em cima é 1. Então, esse númerozinho que acompanha essa letra que está, entre aspas, né, sem o expoente, é o que nós chamamos de B. Então tá aqui, ó. Vamos separar aqui o nosso B. O nosso B, então, é o mais 10. Lembra que quando é mais, você não precisa obrigatoriamente colocar o sinal. Pode botar só o 10, mas se você quiser também, sem problema nenhum. E aí, o nosso C é sempre o cara que estiver sozinho. É o abandonado ali. O nosso abandonado da vez foi o número 16. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver uma equação de segundo grau é fazer a separação dos elementos A, B e C. Certo? Ah, professor, eu não poderia, por exemplo, chutar qual é o valor do A e qual é esse valor aqui, né? Do x e do x ao quadrado. Não posso chutar e fazer uma conta? Você pode, né? Você até pode. O problema é você adivinhar esses valores chutando. É uma tarefa muito árdua, muito difícil, que não vale a pena. Então eu poderia, por exemplo, botar 1 aqui e aqui. Aí ficaria 1 ao quadrado é 1. Beleza? 10 vezes 1, 10. Então, 1 mais 10, 11, mais 16, 27. Deu zero? Não. Então, não resolvi a charada. Ah, professor, eu queria que o x fosse zero. Você bota zero aqui, vai ficar 0
0 vezes 10 é 0, ou seja, só sobrou 16. 16 é igual a 0? Ou seja, não. O x0 e o x1, por exemplo, não resolvem o teu problema. Professor, mas como é que eu faço para descobrir, então, que número é esse? Né? Quais são os valores que vão resolver o meu problema? Você vai usar a seguinte técnica, né? Nós vamos falar até mais de uma. A primeira técnica que eu te aconselho a usar, que é a técnica mecânica, ou seja, faz continha, aparece a resposta, não precisa pensar muito, beleza? É a técnica que a gente utiliza dois fatores, o que a gente chama de delta e o que a gente chama de Bhaskara, beleza? São duas formulazinhas para a gente decorar, e se a gente usar legal, fizer a continha direitinho, a gente não vai ter mais problema nenhum com esse negócio de equação de segundo grau que a galera tanto teme, beleza? Então vamos lá, vamos pela primeira etapa, né? A primeira etapa é você fazer o cálculo do que a gente chama de delta, que é esse triângulozinho ali, a gente dá esse significadozinho que é o delta, tá? E aí, quem é esse delta? O delta é você pegar o b ao quadrado, beleza? E diminuir de 4 vezes o a vezes o C. Ah, professor, tá doido? Que parada é essa de B, de A, de C? Lembra que a gente separou uns elementos aqui? São esses elementos que são importantíssimos e que serão usados aqui para a gente fazer a nossa continha. Então, se você não separar bem eles, fica praticamente impossível você acertar suas contas de equação de segundo grau. Então, você basicamente tem 3 etapas a seguir. Primeira etapa, separar bem os elementos. Segunda etapa, saber o que é a formulazinha do delta. E terceira etapa, saber o que é a fórmula de Bhaskara. Todos os resultados aparecem, pessoal. É bem simples. Como cai muito, né, nas provas de concurso, seja lá qual concurso for que você vai fazer, sempre cai a questãozinha de equação de segundo grau. Então, para não perder a questão, vale a pena, né? Ganhar já, saber uma questãozinha certa é válido. Então, o nosso delta vai ser o quê? O b ao quadrado. Aí você vai botar o seu 10 ao quadrado. Professor, aqui parênteses, só para deixar separadinho, para deixar organizado, beleza? Menos 4 vezes o seu A, que é 1, vezes o seu C, que é 16. Então você vai ficar com o delta igual. Pessoal, aqui vocês erram pra caramba beça, hein? Olha lá, hein? 10 ao quadrado, pessoal, não é 10 vezes 2. Se fosse 10 vezes 2, o 2 estava aqui embaixo com um pontinho. Concorda comigo? Para que eu vou botar lá em cima se eu quero que multiplique? Então 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é o 100. E aí aqui a gente tem 4 vezes 1 vezes 16, que é 64, com o sinal negativo. Então, menos com mais, vai dar o menos mesmo. 64, logo a gente fica com um delta igual a 36. Pessoal, quando a gente encontra o delta, a gente já tem uma previsão de resposta, a gente já tem uma visão de futuro. Por quê? Se esse delta der um número positivo, que é o caso aqui, o 36 é maior que 0, né? Se ele der um número bonitinho positivo, né? Você vai encontrar no final 2 respostas possíveis para essa charada. Ou seja, você vai encontrar um valorzinho que você coloca aqui e dá 0, vai encontrar um outro valor diferente que você coloca aqui também dá 0. Então, sempre que o delta der maior que 0, você já sabe, no final você vai encontrar 2 valores para resolver essa conta. Beleza? Se o delta fosse 0, e aí o que acontece, professor? Se o delta fosse 0, você encontraria 2 valores também. Porém, esses 2 valores seriam iguaizinhos. Ok? E se o delta fosse negativo, você não encontraria valores para resolver a sua charada. Ou seja, o delta é como se fosse um guru, né? Um cara que tem visão além do alcance. Se ele te falar que o resultado é positivo, 2 respostas diferentes. Se ele te falar que esse cara é 0, 2 respostas, porém iguais. Beleza? É o que a gente chama de raízes iguais. E se der negativo, você não encontrará resposta para a charada. Beleza? Continuando, eu falei para você de 3 etapas, já fizemos 2. Localização de A, B e C, resolução de delta e, por último, a formulazinha que é atribuída, né, ao Bhaskara. Temos aí nossas dúvidas se realmente foi Bhaskara, né? Muitos historiadores dizem que não foi o Bhaskara que desenvolveu essa fórmula. Porém, né, os livros dizem e a gente vai utilizar ainda o nome como a tradição está mandando, beleza? A formulazinha diz o seguinte, né? Que o valor que você quer encontrar, ó, esse xzinho aqui, que é o cara da charada, que você vai colocar e vai fazer essa continha toda da 0,
Ele é você pegar o menos b, então vou pegar o menos da fórmula, e o b ali eu falei que era 10. Então repara que esse ABC que a gente tirou no início é super importante, hein, pessoal? Mais ou menos a raiz do delta. Você fez o delta agora, você tem a resposta. 36. Dividido por 2 vezes o A. Então, o Azinho sendo utilizado 2 vezes 1, que é 2. Certo? Logo, quem serão as suas respostas, né? Lembrando que eu vou ter duas. Menos 10, mais ou menos a raiz do 36, né? Que é 6, 6 vezes 6, dividido por 2. Logo, duas respostas possíveis, pessoal. Eu vou ter o menos 10 mais o 6 dividido por 2. Ó, menos 10 mais 6. Se eu estou devendo 10 e ganhei 6, eu continuo devendo. E devendo 4. Então, devendo 4 dividido por 2. Eu, na verdade, estou devendo 2. Achei uma das respostas possíveis. Segunda resposta possível, repara que tem um mais e um menos. Então, estou utilizando mais e agora vou utilizar o menos. Professor, eu gosto de utilizar o menos primeiro. Sem problema, fera. Sem problema nenhuma você fazer essa troca. Então, tá aqui. Você vai ficar com menos 16 dividido por 2. Que aí a resposta é menos 8. Ou seja, o que quer dizer esse resultado que você encontrou, pessoal? Quer dizer que se o x for menos 2, se esse x for menos 2, ou seja, se você botar menos 2 aqui, a resposta vai dar 0. Ou seja, ó, menos 2 ao quadrado é 4, beleza? Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Vai ficar menos 2 vezes o 10, vai dar menos 20. Então, calma aí, menos 20 com 4 com 16. 4 com 16 é 20. Menos 20 é o zero. Pronto, resolvido. Descobri. Agora, você acha que você chutaria, né? No chute, você conseguiria colocar o menos 2 aqui para tentar dar zero? Fica muito difícil, né? O menos 2 e o menos 8 são até números que você poderia tentar. Mas imagina se a resposta fosse 0,5. Raiz de 5. Logo, você não vai chutar esses valores nunca. Beleza? Então, nossa resposta já está dada. Menos 2 e menos 8. Respostinha na nossa letra B de bola. Moleza se você só sabe trabalhar com essa formulazinha e sabe trabalhar com essa formulazinha. Só colocar os itens no lugar e fazer contas. Beleza? Professor, você falou para mim que existia um outro método também. Que existia o método do delta e da Bhaskara, né? E existe também um outro. Qual é o outro? O outro é a gente utilizar um pensamento que aí, pessoal, já não é tão automático. Não é mecânico, não é só fazer continhas. É um pensamento, né, de raciocínio. Ou seja, como é que você faz? Você pode utilizar o que a gente chama de soma e produto. Ou seja, pensar em dois números cuja soma, ou seja, esses dois números de resposta, quanto é que tem que dar a soma? Como é que a gente calcula isso? A gente pega o menos b e divide pelo a. Fazendo essa continha, você vai ver que menos b é menos 10, dividido pelo a, que é 1. Ou seja, você tem que pensar em dois números que a soma dá menos 10. Então, guarda isso. E você tem que pensar em dois números cujo produto é sempre o C sobre o A. Então, o C é 16 sobre 1. Né, que o A é 1, logo o produto tem que dar 16. E aí você tem que parar para pensar mesmo. Calma aí. Quais são os dois números possíveis onde sua multiplicação está dando 16 e quando você soma dá menos 10? Aí você tem que pensar, raciocinar. Por exemplo, para dar 16, 2 vezes 8,
Mas 2 vezes 8 não soma 10, menos 10, soma 10, então não serve. 1,16. 1,16. O produto está dando 16, né? 1 vezes 16, porém a soma não está dando menos 10. Aí você tem que ir pensando até chegar à conclusão que, por exemplo, menos 2 vezes menos 8, menos com menos é mais, e 2 vezes 8 é 16. Serve para o produto, e quando você soma o menos 2 com menos 8, está devendo 2, está devendo 8, você está devendo 10. Aí você consegue também resolver de uma forma até mais rápida, bem menos continha, mas aí você tem que usar a mente, tem que usar o raciocínio. Aqui não, aqui repara que eu apenas fiz contas e contas até chegar ao meu resultado final. Beleza, pessoal? Espero que você tenha tirado suas dúvidas, que você consiga aí não errar mais as equações de segundo grau e que nós tenhamos sucesso nessas avaliações. Tamo junto, dá aquele like, aquela compartilhada, aquela curtida, inscreva-se no canal, faça tudo que você sabe até bem melhor que eu. Um grande abraço, até!